De volta aqui na nossa programação da BMC News, a gente recebe agora Écio Costa, economista e também consultor financeiro, professor, trazendo sempre visões importantes aqui para a gente. Écio, bem-vindo, bom tê-lo conosco. Bom dia, Paula, bom dia a todos que acompanham a BMC News, prazer estar participando novamente. Obrigada. Écio, o FMI projeta aí a dívida bruta do Brasil em 91,4% do PIB agora, este ano de 2025, 98,1% já das projeções para 2030, inclusive bem acima até quando a gente olha ali para a média, né, esperada ou projetada pelo FMI para os emergentes. Esse número, né, batendo aqui na nossa mesa, a gente tem batido muito em relação à questão do fiscal, número ali colocado agora sobre essa trajetória da dívida, isso já está no preço quando a gente olha ali para os ativos, quando a gente olha para a curva, ou o mercado, de alguma forma, segue um pouco leniente com o risco fiscal brasileiro? Eu acho que é a segunda opção, né? Segue, de certa forma, leniente, esperançoso, né? E confia, de certa forma, na política fiscal apresentada, do arcabouço fiscal. Uhum. Só que o arcabouço fiscal já nos enganou algumas vezes, né? Ele foi ajustado e deve ter novamente novidades aí para o ano que vem, porque a gente vive um momento de elevação de gastos, né, pelo menos promessas de elevação de gastos, que em se concretizando no ano que vem, a gente vai ter aí uma nova revisão do arcabouço. O próprio FMI, na sua análise, né, nesse prisma fiscal, ele diz que em 2027 o Brasil já vai ter superávit primário, mas a gente sabe que 2027 é o ano talvez mais difícil que a economia brasileira vai passar aí nas últimas décadas, né, por conta de todas essas medidas que a gente vê sendo anunciadas, né? Então, basta ver os próprios dados que o FMI divulga. É importante a gente explicar a diferença, né, desse percentual. A dívida pública, na medição feita pelo Fundo Monetário Internacional, leva em conta os títulos do Tesouro que o Banco Central detém. Tá? Então, é dívida do mesmo jeito. Só que, como o Banco Central detém, na ótica brasileira de medição, né, da dívida em relação ao PIB, esses títulos são retirados porque, como sendo o Banco Central dono da dívida, então isso é meio ambíguo, né? Então termina sendo retirado. Na mensuração brasileira, nós estamos com 77,5% do PIB em termos de dívida para o mês de agosto, né? Esse é o dado mais atual. Só que com um crescimento muito grande de 2024 para 2025, de todo esse período, na realidade, porque você tem aí muitas medidas, inclusive, que são colocadas à parte do arcabouço fiscal. Então, você tem a crise do INSS, são tantos bilhões lá que vão ser devolvidos, né, para os aposentados. Isso saiu da meta fiscal. Né? Você tem o tarifaço de Trump e o pacote antitarifaço, isso foi colocado também fora. Até o judiciário, né, veio querer colocar, né, parte das suas despesas fora da meta fiscal. Então, é uma meta fiscal que é muito ilusória. Você vai olhar, os precatórios têm um peso significativo. Nos últimos anos, passa de 300 bilhões de reais o quanto você deixa fora, né, da conta, né, do arcabouço fiscal. E aí isso, no final das contas, vai se acumulando. É mais dívida, né, que o Tesouro Nacional precisa contrair para poder honrar com essas despesas, com essas medidas que são tomadas. E não é problema de arrecadação. Se a gente for olhar a arrecadação desses últimos anos, ela tem batido recorde em cima de recorde, porque o governo vem tomando diversas medidas, né, para elevação de tributos, né, elevação de impostos, criação de novos impostos, para tentar fechar a conta pelo lado da receita, esquecendo, né, de lado o lado da despesa, que é muito importante você estar, né, reduzindo para assim chegar num superávit.
E aí, enquanto isso não acontece, você vai tendo essa escalada muito grande, muito forte do endividamento. Só para você ter uma ideia, Paula, no levantamento que o FMI apresenta, com 38 nações emergentes, o Brasil está em quarto lugar, né, com a maior relação dívida-PIB. Só perde para Bahrein, que está em primeiro lugar com 142,5% do PIB, Ucrânia com 108,6% do PIB e a China com 96,3% do PIB. Né? Isso no padrão FMI. Então, o Brasil seguindo no ritmo que está seguindo aí nesses últimos anos, vai provavelmente passar a China, chegar aí muito próximo da Ucrânia, né, se tornando líder mundial dentre os emergentes, de acordo com o padrão FMI, na sua relação dívida-PIB. Écio, ainda falando sobre esse levantamento do FMI, e aí ele chama a atenção justamente para o peso permanente ali de programas sociais no orçamento, em especial o Bolsa Família. A minha pergunta para você é nesse sentido seguinte, se essa a expansão do programa, que o governo fala, né, não só em expandir esse programa, como criar outros benefícios também para a população como um todo. E o governo consegue, na sua visão, transformar esse gasto social em narrativa de governabilidade sem que venha naturalmente um custo pelo prêmio de risco? Pois o FMI, em seu relatório, elogia, inclusive, o Bolsa Família, e há realmente pontos positivos aí para você estar destacando, principalmente em regiões como a região Nordeste, onde eu moro, onde você tem um nível de pobreza muito elevado, e a execução do Bolsa Família termina ajudando muitas famílias na sua questão de sobrevivência. E atrelado à manutenção, né, dos filhos na escola, isso ajuda também. Só que aí você começa a turbinar os programas sociais, né, com o pé de meia, né, com diversos outros que estão sendo anunciados, né, transporte público totalmente gratuito, gás, energia, né, e aí soma-se a isso o BPC, que é outro problema também bastante sério. Isso vai trazendo um montante muito elevado de programas de benefício social, chamado welfare state, né, onde uma classe trabalhadora que paga impostos termina sendo sobrecarregada para fazer, né, o pagamento desses programas. E a gente não vê a máquina pública em si promovendo ações para se tornar mais eficiente, para reduzir as suas despesas, né, com super salários, por exemplo, que não são tratados, e outros inúmeros penduricalhos e ineficiências do setor público que deveriam ser tratados, né, para que você pudesse, sim, fazer programas sociais, mas não sobrecarregar, né, o lado que produz. E aí isso tudo vai precificando, né, porque você vê a cobrança de mais impostos sobre dividendos, né, sobre aplicações financeiras, era um risco que a gente estava há algumas semanas atrás de ir para frente. Isso chama, né, gera um alerta para investidores internacionais que dizem, opa, isso aqui para mim vai me prejudicar, eu vou sair dessa nação emergente e vou procurar outra que ofereça menos risco e mais retorno, né, para as minhas aplicações. E aí repercute, né, no preço de ativos aqui. A gente vê nas últimas semanas uma saída importante de investidores internacionais aqui da Bolsa Brasileira. O dólar ele vem sofrendo mais uma desvalorização internacional que repercute aqui dentro do país, mas a gente vê nessa última semana, por exemplo, o fiscal chamou muita atenção, né, onde terminou fazendo com que o dólar se valorizasse. Apesar de você ver uma aproximação entre Lula e Trump, o que era uma grande ameaça aqui para a economia brasileira, parece haver agora um sinal de diálogo, né, pela frente, mas ainda assim o aspecto fiscal tem pesado muito, como sempre, aqui na economia brasileira. Ô Écio,
Até quero bater de volta nessa questão da tecla, né, da interpretação do mercado sobre estes fatos, até porque depois da derrubada ali da MP, das debêntures, né, a gente viu ali os spreads, eles seguem muito comprimidos, muitos investidores, eles continuam até aceitando retornos abaixo ali das NTNs ali, só por conta da isenção. E aí a minha dúvida né, eu te pergunto, isso, de certa forma, ele é racional? Ou a gente, né, ou estamos vendo, de repente, o mercado comprando um benefício fiscal e ignorando esse risco de crédito? É complexo, né? A gente procurar entender o que se passa pela mente do investidor brasileiro, mas isso tem um único motivo, na minha opinião. O nível de incerteza, de imprevisibilidade que a gente tem na economia brasileira, que aí remonta novamente à questão fiscal. O governo desesperadamente procurando alternativas para estar elevando, né, a sua receita para poder custear mais despesas. E aí, Paula, eu não tenho nem resposta para te passar. Tenho, acho que, casas, né, de estudo pensando em uma direção, outros bancos pensando em outra direção, alguns têm acesso privilegiado a informações, né, a nível de ministérios ou a nível de políticos, e aí acreditam que a direção vai ser para determinado caminho. O fato é que, historicamente, né, 2026 é um ano de eleição e é um ano de expansão fiscal. Então, vai se gastar bem mais no ano que vem, isso vai impulsionar a economia, né, com uma certa ilusão de que tudo está muito bem, né? Porém, a gente vê que a conta vai chegar em 2027. Então, seja o banco ou a casa de análise, ela precisa estar precificando esses dois cenários. 2026, forte expansão, Copa do Mundo, vários feriados, eleição, um impulso fiscal muito elevado, e aí 2027 a conta vai chegar, independente de quem se eleja, vai ter uma arrumação de casa muito forte. E aí, a gente também vendo um dado importante, né, divulgado a respeito de vendas do varejo, que subiram exatamente aí 0,2%, mas aí se a gente for analisar justamente como esse crescimento vindo de itens essenciais, enquanto eletrodomésticos e móveis seguem no negativo, isso de fato mostra que é uma recuperação ou simplesmente que o brasileiro voltou a consumir o básico e continua travado no crédito quando pensa numa compra maior? Esse crescimento é um suspiro, né? Você teve 4 resultados negativos consecutivos, né, dos últimos 4 meses, e aí agosto teve uma leve recuperação. Tem importante a gente ver que no acumulado do trimestre o resultado está no 0 a 0, né? Então claramente você vê uma desaceleração no varejo. E olha que a gente está entrando no final de ano, onde você começa a ter, para alguns, antecipação de 13º, você começa a ter contratações para a indústria produzir mais para o final do ano. E aí, quando você olha o varejo ampliado, né, que aí inclui a parte de veículos, motos, partes e peças, né, a parte de construção civil, que depende muito do crédito, esse está no negativo. Esse ano, na comparação com o ano passado, né, tem sido um ano bastante difícil, né, para o segmento, né, do varejo ampliado. E isso acontece justamente por conta da forte restrição, não de disponibilidade de crédito, né, mas restrição em termos de patamar de custo de crédito, né. Uma Selic de 15% é altamente restritiva, então para o financiamento de imóveis, para o financiamento da aquisição de veículos, isso tudo se torna mais caro, e aí esses setores do varejo ampliado, de bens mais duráveis, né, ele vem sofrendo muito, né, trazendo um peso relevante, né, nas vendas do varejo. E o essencial, né, que é aquele consumo, né, doméstico para bens que são alimentos, bebidas, né, pequenos itens
para manutenção, você continua tendo um desempenho, porque as famílias continuam consumindo, houve um arrefecimento nos preços dos alimentos, porém já há expectativas que aconteça uma retomada da inflação de alimentos, o que vem a preocupar aí para o final do ano, né, e o resultado, né, do IPCA para esse ano com respaldo para os próximos. Écio, a gente está acompanhando, inclusive, a participação que, por carta do ministro Fernando Haddad na reunião do FMI, inclusive estava inicialmente prevista a participação física, né? Ele iria até lá, mas por conta desse pacote aí, dessas possibilidades de rever o orçamento de 2026, ele cancelou, mas mesmo assim ele enviou uma carta justamente ao FMI, defendeu a política fiscal baseada numa maior mobilização de receitas internas, a partir da revisão de isenções fiscais e de tributação cada vez mais progressiva do rendimento e da riqueza. Sobre política monetária, Haddad disse que deve ser dependente dos dados e comunicada de forma clara, justamente para ancorar expectativas e manter a credibilidade. E no cenário internacional fez críticas ao avanço de barreiras comerciais. Como que você avalia esses posicionamentos do Haddad, né, revelados nessa carta? Não são exatamente novos, né? É tudo que ele vem falando em entrevistas, em participações em outros fóruns, em debates, ele vem falando a respeito desses aspectos, mas agora oficializando justamente ao FMI esses pontos. Eu queria ver sua análise a respeito disso. Pois é, ele, na realidade, reafirma o que ele já vem defendendo e que nós acabamos de comentar, né? O ajuste está sendo sempre feito pelo lado da receita, né? Ele já menciona aí desonerações que foram feitas no passado para setores considerados relevantes para a economia brasileira e que vão provavelmente ser retirados aí no próximo ano como mais uma tentativa de elevação de receita. Isso traz mais incertezas para o mercado e termina retardando decisões de investimento, como a Selic já alta de 15%, termina prejudicando ainda mais o horizonte desses setores, principalmente do setor industrial, que é um que tem andado de lado por muito tempo aqui no Brasil. O setor de serviços puxa a economia, altamente informal, carga tributária bastante baixa, o agro também cresce bastante, mas com o olho lá fora, e a indústria é quem mais sofre, né, com as políticas atuais de elevação de tributos, né, de carga tributária. A reforma tributária vai ajudar esse setor, mas ela começa a valer ano que vem, só que num ajuste gradual, para somente entrar a pleno vapor em 2033, né? Então, até lá, você vai ter esse discurso, né, de aumento de arrecadação, mas num setor bastante sofrido. Quanto à política monetária, ainda bem que ele não se mete no seu discurso em relação ao que o Banco Central está fazendo, até porque o Banco Central é autônomo, né? O Galípolo deu declarações essa semana que a restrição vai continuar, né, porque há sérias dificuldades em controlar a inflação, justamente por conta do fiscal. E, por último, a questão do aumento do protecionismo. Aí realmente eu concordo com a Haddad, nós vivemos um momento muito difícil, né, um momento onde Trump vem tentando se reposicionar, ou reposicionar os Estados Unidos na geopolítica internacional, e ele está usando o protecionismo como a moeda de troca, né, a política a ser utilizada sempre, né, com ameaças, usando o taco, né, que ele ameaça, mas depois ele volta atrás, né, para tentar conseguir melhores situações nas suas relações comerciais com China, agora com a Espanha, né, com a Índia e também aqui com o Brasil, certo? É um momento que espero ser passageiro para que a gente volte a ter melhores aberturas comerciais. E é válido, inclusive, mencionar o acordo Mercosul-União Europeia, né, que vem trazendo aí boas expectativas de uma conclusão.
o que vai beneficiar muito o mercado brasileiro, tendo acesso ao mercado europeu de um PIB per capita elevadíssimo, né, para consumir produtos brasileiros, e na contramão também, você ter os brasileiros poderem ter acesso a produtos industrializados, alimentos, bebidas europeus com uma carga tributária, um imposto de importação mais baixo ou praticamente zerado. Ô, Écio, queria aproveitar, né? Você falou ali até desse acordo do Mercosul, pensei que num outro tema, com a palavra acordo aqui, que é a questão do governo tentando fazer ali, costurar um acordo para ajudar os Correios, né? Intermediando, inclusive, isso com ali alguns bancos, tem ali o Tesouro, né, validando tudo isso, e o Haddad, quando diz ali que ao FMI, né, que o ajuste fiscal vai vir via aumento de arrecadação, está com rigor nas contas públicas, a gente vê uma outra companhia que ali com um grande problema de caixa, de gestão, tem deste apoio agora por parte do governo. Queria que eu dê um pouco da tua leitura também, né, sobre isso. Eu tenho só 3 minutinhos aqui, eu sei que é um tempo curto para algo complexo, mas isso você vê, de alguma forma, o governo tentando manter ali, podendo manter uma estrutura de influência dentro dos Correios, ou de fato é importante esse auxílio aí para salvar essa estatal? Veja, os Correios foram vítimas do próprio governo, né, de duas formas. Primeiro, a má gestão, né, o uso da máquina pública, né, para a política, isso a gente vê claramente acontecendo nos Correios. E segundo, a questão da taxação das blusinhas, né, isso, os Correios contavam com a receita que era oriunda dessas importações e houve uma queda drástica, influenciando drasticamente as contas dos Correios. Então, foram 2 motivos. Agora, o governo vem tentar, né, injetar recursos através de empréstimos com garantia do Tesouro para salvar ou para manter a ineficiência dos Correios. Quem vai pagar a conta, nós já sabemos, né? É você, sou eu, todo mundo que trabalha e recolhe impostos, e essa relação dívida-PIB tende a aumentar, né, por conta desses socorros que os Correios muito provavelmente não terão condições de pagar, e aí, em última instância, o próprio Tesouro vai honrar, né, vai ter pago e vai ficar com esse endividamento, né? Então, a meu ver, a solução é a privatização, é o que já deveria ter acontecido no passado, certo? Você tem alguns exemplos de setores, de países onde o setor público ainda utiliza, né, como nos Estados Unidos. Você tem isso, na realidade, como uma questão bastante estratégica, mas você pode fatiar os Correios em partes, né, e reduzir essa bronca que né, os resultados negativos da parte de logística, por exemplo, entregar para o setor privado, e a parte, né, tradicional, né, que os Correios têm uma importância de chegar nas distâncias mais longínquas aqui do nosso país, você ter realmente o Estado como um parceiro forte, né, para garantir uma regionalização, uma interiorização, né, um poder público chegando em todas as instâncias. Maravilha, Écio, quero agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Um abraço a todos. Obrigada, grande Écio Costa, trazendo aqui visões importantes para a gente, né, sobre